pessoa estiver, Senhor, aonde cada pessoa estiver, Senhor, em nome de Jesus, se transforme agora, Pai, num ambiente profético, aonde, Senhor, ela conseguirá ouvir, aonde conseguiremos ver o Senhor e aonde conseguiremos sentir, Pai, a tua presença, sentir o teu toque, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, que todo peso, Senhor, todo peso que algumas pessoas estão sentindo agora, Senhor, esteja já se transformando, Senhor, na leveza do Senhor, na leveza do Senhor que o Senhor é, em nome de Jesus, Pai. Eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, uma palavra abençoada, um louvor abençoado. Eu quero declarar, Senhor, a tua voz, Pai. Que não sejamos mais nós, mas que sejamos a tua voz, que teu Espírito Santo venha tocar, Senhor, em cada um aqui, e que possamos, Senhor, ouvir a tua voz e entender, Senhor, para que cada semente aqui lançada, Pai, cada semente aqui lançada venha estar no nosso coração e que no momento certo, Pai, no momento certo, ela venha frutificar, Senhor, em nome de Jesus. Mas para alguns, Senhor, eu quero aqui declarar que o Senhor coloque mesmo, Senhor, fertilizantes, que o Senhor coloque e que possa, Pai, germinar antes do tempo, porque o Senhor pode fazer isso, Pai. Ah, Senhor, algumas pessoas aqui, Senhor, em nome de Jesus, estão tão necessitadas, estão tão desesperadas, Senhor, por um algo novo do Senhor, Pai, que o Senhor pode antecipar o tempo, que o Senhor pode fazer crescer, Senhor. Hoje nós vemos aí tantas tecnologias, Pai, que fazem frutificar, Senhor, e eu sei que tudo isso vem do Senhor, Pai, em nome de Jesus, e é por isso que eu já quero declarar, Senhor, que antes mesmo que aquela pessoa esteja, Senhor, esperando, antes mesmo, Senhor, antes do prazo, antes do tempo, antes do prazo que ouviu, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor pode frutificar, o Senhor pode germinar, o Senhor pode, Pai, em nome de Jesus, antecipar esse tempo, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos vivenciar todas as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, eu já declaro, Senhor, o teu poder nas nossas vidas. Amém, queridos? Ai, hoje está frio aqui, meu nariz está... Queridos, eu já quero começar aqui com uma pergunta. Quem tem promessa aqui, hein? Quem tem promessa aí? Levanta a mãozinha aí. Gente, todo mundo tem promessa. Se você está ouvindo a Deus, se você está buscando a Deus. Ai, a Flavinha, ai, Flavinha, eu tô com saudade de você também. Gente, todo mundo aqui tem promessas. Todo mundo tem. E aí, vem a pergunta, por que que as promessas não estão acontecendo? Hein? Ai, quantas pessoas aí já não se perguntou, quantas pessoas não está perguntando por que que as promessas não estão acontecendo? E como eu falei lá no começo, tem o tempo, mas Deus pode antecipar? Oh, claro que pode. Deus é Deus. Se ele achar que ele deve antecipar, ele vai antecipar, sim. Se ele achar que ele vai. Mesmo vocês tendo ouvido, daqui um tempo, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui um mês, mas se ele achar que tem que colocar na sua mão, ele vai. Mas o que que eu faço para que isso aconteça? Isso vai depender de cada um de nós. Isso vai depender de cada um de nós para que nós possamos viver esse tempo de Deus de antecipação. Gente, nossa,
Deus me deu essa palavra já faz algum tempo, mas o que eu tô recebendo hoje aqui é muito forte. Gente, eu já quero declarar, meu Deus do céu, gente, eu já quero declarar que muitos de nós vamos viver coisas extraordinárias, muito menos do que a gente está pensando, muito menos do que falaram para nós. Muito, muito, muito. O que, amor, que você falou? Muito mais do que falaram, eu falei muito menos, né? Muito mais do que falaram. Às vezes as pessoas falaram, daqui não sei quanto tempo, gente. Ai, nosso Deus é tão grande, tão poderoso. Vamos começar a abrir aqui a nossa palavra em Gênesis 26. Marcelo está aqui toda hora me corrigindo. Ele falou assim: a palavra é de Deus, não é nossa. Mas, gente, eu falo, gente, mas é a palavra de Deus, é nossa palavra, porque a gente tem que tomar posse. Não temos que tomar posse. Essa palavra não tem que estar aqui, ó, dentro de nós. Não tem. Eita, abriu um comercial aqui na minha Bíblia aqui, achei. Vamos lá, querido. Gênesis 26, 14. 26, 14. Eu gosto de esperar um pouquinho para todo mundo abrir. O celular é rapidinho, né? 26, 14. 26, 14, Gênesis 26, 14. Possuía ovelhas e bois e um grande número de servos, a tal ponto que os filisteus o invejavam. Por isso, tapavam todos os poços que os servos de Abraão, seu pai, tinham cavado nos seus dias, enchendo-os de terra. 16. Então Abimeleque disse a Isaque, presta atenção, queridos. Gente, presta atenção nesse versículo agora. Vá para outro lugar, pois você ficou mais rico e mais poderoso do que nós. Querido, você entende a pressão que é sobre as nossas vidas? Olha aí, ó, por que você não está recebendo as promessas? Você entende a pressão que tem? Porque nós somos mais poderosos do que eles. Nós somos mais ricos do que eles. Você entende isso, queridos? Aqui nós vamos falar um pouquinho dos poços entulhados. Dos poços que os inimigos estão entulhando sobre as nossas vidas. Quantas pessoas aqui têm promessas que que não estamos recebendo porque os poços estão entulhados? Porque os inimigos estão entulhando os nossos poços, porque os inimigos estão jogando essa pressão sobre as nossas vidas. Por isso que eu falei lá no começo que vai depender de nós essa antecipação do tempo de Deus. E aqui nós vamos entender um pouco como nós vamos desentulhar esses nossos poços que estão entulhados. Porque, queridos, eu quero falar para vocês, desde nosso nascimento, nós recebemos cargas que isso vem atrapalhando muitas vezes da gente caminhar. Muitas vezes não. A gente tem sido impedidos de caminhar por conta deste versículo aqui, ó, da inveja dos inimigos, da inveja, porque nós já nascemos com promessas. Quando eu perguntei assim, você tem promessa? O que eu quis ativar na sua mente? Que você lembre das promessas que Deus
tem para cada um de vocês. Ela não se cumpriu, mas ela vai se cumprir. E nós vamos ter aqui alguns passos para que essa antecipação do Senhor venha sobre a nossa vida. Mas para isso nós vamos entender agora por que com que nós estamos entulhando os nossos poços? Com que? Com que nós estamos entulhados? Com as nossas atitudes, com as nossas emoções. E desde o nascimento, nós já temos promessa do Senhor. E aí o diabo vem Satanás e vem colocando situações nas nossas vidas e nós vamos guardando aqui, ó, dentro do nosso coração, nós vamos guardando essas situações e vem nos impedindo de caminhar, de receber do Senhor, de receber as coisas que o Senhor tem para nós. E aqui o que acontece? Quando a gente tem decepções, quando nós passamos por decepções e aquilo fica guardado, quando nós passamos por tristeza, porque todas essas situações nós passamos, não é verdade? Ou é só eu? Ah, é só eu, né? Nós passamos por decepções, gente. Quantas decepções, quantas expectativas nós criamos, quantas situações nós fazemos, quantos projetos nós temos e sofremos decepções. Nossa, eu estava conversando com a Renatinha na sexta-feira que a gente se encontrou, que a gente teve um encontro maravilhoso com a Aninha, com a Elô, com a Rê. Foi maravilhoso. Uma coisa que a Rê falou foi muito séria. Ela falou assim que tem um coach, eu não me lembro o nome dele, que ele costuma falar nas salas deles, nas palestras que ele dá, que às vezes é preciso você cair, é preciso quando você cai, quando você está lá embaixo, quando você passa por situações e você se sente no fundo do poço e que você consegue subir desse fundo que você estava, gente, é só decolar, porque aí as coisas vêm. Então, às vezes você está passando por essa situação, e essa palavra ficou muito forte no meu coração. Quando você está passando por essas situações, queridos, você está passando por situações que você se sente lá no fundo do poço, eu quero te dizer, saia desse fundo do poço, saia, porque o que Deus tem para você aqui, ó, em cima do poço que Deus tem, você vai subir e vai só subir, só vai ter esse crescimento. Então você precisa entender isso, você precisa entender essa situação. Você precisa entender que muitas vezes Deus te coloca lá para que quando você subir, você só vai, ó, decolar, só vai decolar mais forte. Você vai renascer outra pessoa. E aí vem também os problemas financeiros, que tudo isso faz parte. Às vezes você acha que você está no fundo do poço porque você não vê saída, você se vê devendo, você vê os cobradores na sua porta e você não vê saída. Vem as doenças. Quantas pessoas não estão doentes? Quantas pessoas passam por doenças? Relacionamento, problemas de relacionamentos, problemas no casamento, problemas com filhos. Querido, aqui eu só estou citando algumas coisas, mas cada um de vocês sabe o que vocês estão passando. Você e Deus, talvez um amigo que vocês tenham, saiba o que você está passando. Mas eu quero dizer para você que tudo isso que você está passando, você precisa entender que tudo está no controle de Deus, que tudo está no projeto de Deus, para que você saia dessa situação mais forte, mais poderoso ainda, porque como eu li lá em Gênesis 26:16, ele já te fez poderoso. Ele já te fez, mas essa situação que você vem passando, isso é para que você perca esse poder. Quer dizer, para você pensar que você perdeu esse poder. É somente para pensar. Somente.
E o diabo trabalha muito bem isso. Ele coloca situações para você achar que você é um perdedor, que você não vai receber as vitórias, que você não é um merecedor, porque, querido, Deus já te fez mais poderoso, Deus já te fez mais rico, Deus já te fez mais saudável, Deus já te fez mais e mais e mais e todas as coisas. Deus já te fez mais vitorioso que todas as coisas. O Marcelo abriu o celular aqui, ele esqueceu que dá eco. Querido, Deus já te fez mais poderoso em todas as coisas, querido. Tem coisas aqui que eu não citei que você está passando. Eu não citei porque são muitas coisas. Mas Deus já te fez mais poderoso que todas as coisas que você está passando aqui hoje. E a vitória é certa. E essa vitória é certa. Queridos, vamos só persistir. Vamos persistir? Não vamos desistir? Não vamos murmurar? Às vezes a pessoa fala assim, por que você questiona a Deus? Queridos, eu acho assim, tem questionamentos e questionamentos. Tem época que eu falo para Deus, eu quero entender o que o Senhor quer me mostrar. É um questionamento, não é? É um questionamento isso. Eu quero entender o que o Senhor tem para mim. Eu quero entender o que eu quero, o que o Senhor tem para mim. Eu quero enxergar isso. É um questionamento. Às vezes a pessoa fala, não questione a Deus, não questione a Deus. Mas muitas vezes eu pergunto, eu falo, papai, senta aqui, vamos conversar? Vamos falar, vamos conversar? Eu quero entender por que eu tenho que passar por isso. E o Senhor, querido, ai, Deus, ele fala de uma forma tão sobrenatural que você passa pela situação. Às vezes acontece algumas coisas e eu falo, Deus, olha, aquilo lá ainda não está acontecendo. Por quê? E Deus vem e me responde de uma forma tão carinhosa. E eu falo, entendi, pai, entendi. Vou esperar, porque eu entendi o Senhor. Agora, quando você pergunta, por quê? Que não sei o quê? Queridos, não é assim que Deus trabalha, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vai cooperar. E mesmo que você não esteja entendendo hoje, depois, mediante o seu posicionamento, você vai entender tudo. Você vai entender tudo que você passou, tudo que você está passando. Só confia no Senhor, espera no Senhor, crê no Senhor. Porque, queridos, eu quero aqui terminar com esse versículo aqui, olha. João. Deixa eu achar aqui. João. Cadê? Tá marcada. João 7:38. Mas eu queria que alguém abrisse o microfone e lesse, gente. João 7:38 e 39, a parte A. Alguém pode ler para mim? João 7:38 e 39, só a parte A. Alguém? Gente, pode ser qualquer pessoa. Pode abrir aí 2 vozes, 3 vozes, não tem problema, não. As Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. É o 38 e 39, né, Rússia? 39, só a parte A. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem.
Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado. Amém, amém. É só a parte A. Queridos, rios de água viva o Senhor tem. E quando os servos de Isaac desentulharam os poços, o que tinha no poço? Fala aí, Caboquinha, o que tinha nos poços? Água! Águas! Águas para o gado, água para as plantações, água para eles. Águas, por isso que eram mais ricos que todos. E o que o Senhor nos diz aqui em João 38? Porque as Escrituras declaram que os rios de água viva correrão do íntimo de todo aquele que crer em mim. Querido, águas vivas correrão de dentro de nós, sairão de dentro de nós, para que nós possamos desentulhar todos os poços, para que nós possamos enriquecer, para que nós possamos viver, para que nós possamos, através das nossas vidas, esbanjar ajuda para os outros que estão à nossa volta, porque esse é o nosso propósito, para que nós possamos vivenciar, para que nós possamos ver as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus, queridos, Deus abençoe vocês e que essas águas vivas estejam em cada um de vocês. Amém? Deus abençoe. Então, vamos louvar ao Senhor, vamos glorificar o Senhor por essa manhã tão abençoada. Amém, querido? Sarina, Deus abençoe. É com você, querida. Deus abençoe. Amém, Rose. Shalom, shalom, queridos. Vamos continuar, Rose, na mesma palavra que você já iniciou, né? Realmente vou compartilhar aqui com vocês esse primeiro cântico que nós vamos declarar juntos. Ele vai falar que todas as coisas, né? É esse versículo que a Rose nos trouxe nessa palavra inicial. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Eu não sei como foi a semana de vocês, posso falar da minha. Com algumas pessoas eu até conversei durante essa semana, sei como foi ali um pouquinho. Mas o Senhor é quem sabe, e é somente Ele que realmente deve saber, né? É somente nele em que nós devemos, né, nos achegar e conversar, né, Rose? Não é reclamar, não é murmurar, é chegar e conversar, né? Viu? Por que disso? Eu quero entender. Né? Então, o Senhor sabe de todas as coisas e o porquê de todas as coisas, né? E para tudo há um propósito. Então, vamos lembrar, né, desse trecho da sua palavra, vamos trazer esperança, né, ao nosso coração, lembrar das promessas, como a Rose já falou também. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem
aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, oh! E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Cooperam para o bem. Te amo, te amo, te amo. Te amamos, Senhor, te amamos, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Levanta suas mãos e diga isso essa noite. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Sei que estás comigo. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo entregar, tudo entregar. Se por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Vamos lembrar, né, queridos, do tempo em que estamos vivendo, né? É um mês de alinhamento, é um tempo de alinhamento, né? De cuidarmos com a nossa visão. Que realmente nós possamos permitir que o Senhor esteja fazendo esse alinhamento nas nossas vidas, nesse sentido, né? Na nossa perspectiva. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos.
perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai. Estamos de pé. Oh, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Ei, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Au! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Meu Deus, meu Deus! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, meu Deus, e o que nos move é o que. Somos a igreja. Essa é a tua declaração, diz. Vivemos por fé, estamos de. Vem comigo! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, vamos, vamos! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu
declarar esse futuro positivo e promissor que o Senhor tem para nós. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Oh! Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh! Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Quantos creem? Quantos creem? Grandes coisas, grandes coisas. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui.
Então, somente creia. Acabei de lembrar dessa mensagem que pouco tempo atrás a Flávia compartilhou conosco, né? Vamos crer, queridos. Vamos crer e vamos declarar, né? A vitória do Senhor. Vamos crer que nós realmente acreditamos em todas as suas promessas, né? E que nós realmente entendemos que os seus pensamentos são sempre maiores e melhores para as nossas vidas, né? Amém. Passo a palavra para a Mirella. Amém. Shalom, shalom, queridos, bom dia. Sempre bom estar aqui com vocês e é tão lindo que Deus sempre alinha, né, a palavra do início, o louvor, a palavra principal, né? A gente não conversa nada antes, mas Deus sempre traz esse alinhamento de uma maneira sobrenatural. E essa semana, conversando com Deus, eu estava, Senhor, o que o Senhor quer, né, que eu leve domingo, qual palavra o Senhor quer, porque eu não sou mestre, mas a gente é instrumento do Senhor, porque todos nós podemos estar aqui à frente e liberar uma palavra de Deus. E Deus me deu apenas uma palavra, e em cima dessa palavra eu fui buscando o que Ele queria, porque algo que eu sempre falo, que antes de vir aqui ministrar, o Senhor ministra ao meu coração essa palavra de uma maneira sobrenatural. E o Senhor me deu apenas uma palavra: contemplação. Eu falei, uau, meu Deus, é exatamente o que eu tenho vivido nesse tempo. É uma palavra que tem sido muito falada, mas, meu Deus do céu, o que é contemplação? Porque a gente fala tanto, mas muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente está falando, qual é o sentido literal da palavra, o que realmente é, e mais do que isso, se eu estou vivendo mesmo essa contemplação que Deus tem me pedido nesse tempo. E aí eu fui buscando alguns significados para poder trazer mais clareza para mim, e acredito que para alguns de vocês também, que assim como eu, falo muito, mas não sabia o sentido literal da palavra. E uma delas foi muito forte, que é alcançar a Deus através da vivência pessoal, e não meramente através da vivência de um processo discursivo, apenas da boca para fora, né? Eu tenho realmente uma experiência com Deus, né? Eu consigo contemplar Deus, eu consigo sentir, eu consigo ouvir, eu consigo ter o toque dele, e não apenas de eu falar, né? Porque muitas vezes nós falamos muito, mas aquilo que a gente fala realmente faz sentido? Ou eu só estou reproduzindo tudo aquilo que eu tenho ouvido, né? Porque nós muitas vezes apenas reproduzimos aquilo que nós estamos ouvindo e não estamos vivendo. Enquanto que Deus tem para nós nesse tempo, o que Ele quer é que a gente viva. Não é a experiência da Mirella, não são os testemunhos da Mirella, não é o que a Mirella viveu, mas não, é o que a Cibele está vivendo, é as experiências que a Cibele está vivendo, é as experiências que a Ana está vivendo, e ela pode falar daquilo que ela está vivendo, não do que os outros falaram para ela. Então, o Senhor, nesse tempo, está nos levando para esse tempo de contemplação, que também pode ser uma meditação profunda, né? Uma reflexão, aquele momento onde a gente vive a palavra, a gente vai para o quarto, a gente fecha a nossa porta, e ali eu busco a presença do Pai, eu busco estar com o Pai naquele tempo. Por quê? Porque por muitas vezes nós estamos na correria do nosso dia a dia e a gente não consegue contemplar a presença de Deus, que nem sempre está dentro do quarto, às vezes está numa árvore, numa folha, num passarinho que passou cantando. Quantas coisas acontecem ao nosso redor que é Deus se mostrando para a gente, falando, eu estou aqui. Mas no meio da correria nós não conseguimos ver, nós não conseguimos contemplar. E aí, queridos, nós entramos em um quesito onde a Rose falou das promessas de Deus, e existe algo que pode nos roubar da promessa de Deus, que eu posso dizer que é o oposto de contemplação aos meus olhos, né? Aos olhos da Mirella, que é a murmuração, né? A murmuração muitas vezes pode nos roubar daquilo que Deus tem preparado para a minha vida, porque eu não consigo enxergar nada de bom
o que está acontecendo na minha vida, por mais que seja um período difícil, por mais que seja um deserto. Ao invés de ver as maravilhas de Deus naquele processo, eu começo apenas a reclamar. E, queridos, é um desafio quando a gente caminha com pessoas que só conseguem enxergar as coisas ruins. É algo que me incomoda, assim, de verdade, porque eu falo, não é possível. Você só consegue olhar o que é ruim, mas tem tantas coisas boas. E a principal, normalmente, é você estar de pé, você está vivo, você está respirando. E por que não contemplar a vida? Se você não tem nada para contemplar, todos que estão aqui estão vivos, estão com saúde. Por que não contemplar a vida? Porque eu vou olhar apenas ao meu saldo no banco, ou o meu chefe, ou os problemas que eu tenho, se eu posso olhar para o que é bom. E o Senhor nos chama para olhar para o que é bom. Porque o que é bom nos faz entender os processos que nós estamos vivendo. Porque se não fossem os processos, a gente não iria valorizar o bom. Então faz parte da nossa vida, faz parte do nosso crescimento. Nós contemplarmos as belezas do que Deus tem nos ensinado nesse tempo. Tempos muitas vezes desafiadores para muitos. Mas eu consigo olhar com um olhar diferente. E, queridos, vocês talvez nunca tenham pensado nisso, mas isso é uma forma de você estar evangelizando também. Porque se você tem uma pessoa do seu lado e vê sua postura diante dos problemas, vai falar, meu Deus, mas eu quero olhar como a Sarina olha, porque ela tem um olhar diferente diante das situações. E esse olhar diferente dela diante das situações faz ela avançar, faz ela não retroceder, faz ela não parar. Porque hoje o que é péssimo para o mundo, ela fala, meu Deus, é algo muito grande que o Senhor tem para mim. Eu sei que isso é passageiro, meus olhos ainda não veem, mas meus olhos espirituais estão enxergando o que Deus tem para mim lá na frente, porque eu tenho uma promessa, eu tenho palavras, e eu me agarro naquilo que o Senhor já liberou para a minha vida. E é dessa forma que nós temos que ver. Todos aqui têm promessas, todos têm palavras, e eu preciso olhar para elas. Eu preciso olhar para elas. A arte da contemplação é a graça de ver com o coração e com o olhar da fé, a presença e o amor de Deus no nosso meio. É contemplar meio às dificuldades, as provações, as tentações. Nós precisamos buscar e enxergar Deus no meio de nós, em todo momento, em todas as situações. E é algo que a murmuração faz, que ela destrói a nossa vida, as nossas promessas. Ela é um poder maligno. E ela vai trazendo cada vez mais insatisfação, descontentamento, queixa e lamentações. E nós vamos nos enchendo e nos alimentando disso. E vai crescendo esse negócio ruim dentro de nós. Enquanto o Senhor quer que a gente viva a contemplação, contemplar tudo aquilo que eu estou vivendo. Lá em Isaías 6, versículo 5, diz assim: Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nesse momento, Isaías conseguiu contemplar quem era Deus. Ele teve literalmente a visão aberta de quem era Deus. Ele diz: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas quando nós conseguimos contemplar a Deus, enxergar a Deus
tem algo que vem e que muitas vezes nós não sabemos lidar com isso. Porque quando nós vemos a Deus, nós conseguimos enxergar quem nós somos. Naquele momento, Isaías se deu conta de quem ele era. E ali ele falou: eu sou um homem de lábios impuros. E eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. E toda vez que nós contemplamos a Deus, nós enxergamos quem nós somos. E é aí que está a chave de tudo. Porque se eu enxergo quem eu sou, eu não posso mais carregar marcas do passado comigo. Eu não posso mais carregar a antiga Mirella. Porque se eu estou contemplando a Deus, eu sei que eu sou uma nova criatura. Se eu estou contemplando a Deus, eu sei que eu sou filha. Se eu estou contemplando a Deus, eu sei que eu tenho promessas. E eu não posso mais olhar quem eu era. Porque toda vez que eu contemplo a Deus, eu preciso ter um coração arrependido. Eu posso ver as minhas falhas, eu posso ver os meus pecados, mas eu não posso permanecer o mesmo. Porque cada encontro com Deus traz algo novo. Nenhum encontro com Deus é o mesmo. Nenhum encontro com Deus é a mesma coisa. Cada vez que a gente se depara com Deus, fala: opa, isso aqui está errado. Eu preciso ajustar isso. Mas, ao mesmo tempo, também vem um pensamento: eu sou filho. Eu sou filha. Eu não posso mais parar olhando para quem eu era e tudo aquilo que me paralisava. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Quem é você diante de Deus? Quem é você diante de Deus? Você é a velha criatura? Ou você é o filho? Você é filha? Você é aquele que tem as promessas? Você é aquele que já recebeu a revelação do seu destino profético? Quem é você? Ou assim como Isaías, você vai falar: eu sou um homem de lábios impuros. E eu vivo no meio de homens de lábios impuros. Que Isaías não botou a responsabilidade só para ele, ele ainda colocou: eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Porque muitas vezes nós não assumimos as responsabilidades do que fazemos, do que vivemos, dos nossos erros. A gente coloca no meio, nas circunstâncias, da nossa família. A gente não fala: não, fui eu. Não, mas eu vivo nesse ambiente. Mas meu marido fez isso, meu patrão fez isso. E nós não conseguimos olhar, contemplar a Deus e enxergar quem nós somos de verdade. Isso é um exercício. Você se olhar diante do espelho. Quem é você? Quem é você diante de Deus? E quando você sai dessa contemplação, as palavras que você escuta no caminho, elas mexem com você? Fazem mudar quem é você diante de Deus? Ou não, você sabe quem você é? Você é convicto de quem você é diante de Deus. E as palavras não vão te ferir, não vão te paralisar. Quem é você diante de Deus? Lá em Romanos 3, versículo 3, diz assim: que importa se algum deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? O que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus?
Queridos, isso mexeu comigo, porque o que importa se os outros são infiéis? Isso muda a fidelidade de Deus com a gente? Isso muda a fidelidade de Deus em relação às nossas promessas? O que pode acontecer e que acontece muitas vezes é a gente atrasar as promessas de Deus para a nossa vida, por conta das nossas falhas, da nossa infidelidade. Mas Deus sempre será fiel a tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. E quando eu consigo conhecer a Deus, eu começo a conhecer a mim mesmo. Eu começo a entender quem eu sou. Quem eu sou. E eu sei que Deus não falha, que Deus não erra, que Deus não mente, mas Ele é fiel a tudo aquilo que Ele tem liberado para a minha vida. Mesmo eu hoje estando vivendo num deserto, numa provação, eu consigo contemplar o que Ele tem para a minha vida. Eu consigo não murmurar, porque eu sei quem eu sou e eu sei quem é Deus. E o Deus que nós servimos não falha, não erra, não atrasa. Nós que muitas vezes estamos com o relógio adiantado e querendo que Deus entre no nosso tempo do relógio adiantado, achando que Deus está atrasado. E aí nessa eu posso acabar entrando na rota da murmuração. Mas Deus, por quê? Por que não acontece? Por que isso não vai? Por quê? E o porquê pode acabar matando o meu propósito. Porque se eu receber a bênção antes do tempo, a chance de dar ruim é muito grande. Porque Deus sabe quando a gente está preparado para receber. Ele sabe exatamente o tempo de todas as coisas. Eu tinha uma situação na minha vida que estava para ser resolvida há 6 anos. E eu fugia dessa situação há 6 anos. Mas comecei a orar, falei, Senhor, acho que eu estou ficando pronta para resolver essa situação, já estou mais madura, acho que eu já posso encarar ela frente a frente. E aí essa pessoa me procurou. E aí eu falei com o nosso apóstolo João, falei, olha, eu não queria ir, mas eu sei que é o tempo de fechar todas as pontas, de acabar com tudo, e eu vou mesmo assim, porque eu sei que é o tempo. Porque se fosse há 3 anos atrás, eu sei que essa conversa daria super ruim, não ia dar certo. E aí eu fui, sabe quando você vai para um lugar se empurrando? Eu fui me empurrando para o lugar, era 4 horas o encontro, aí deu 10 para as 4, eu falei, meu Deus, eu estava dentro do carro, eu falei, eu vou, não vou, o que eu faço? E aí quando eu cheguei no ambiente, no lugar que a gente tinha marcado, saiu um peso assim de mim, falei, meu Deus, o Espírito Santo está aqui, glória a Deus. E ali eu pude conversar com essa pessoa que eu tinha um problema para ser resolvido há 6 anos. E nós conseguimos resolver em paz. Pela primeira vez nós tivemos uma conversa em paz, sem brigas, sem discussões, sem nada. E eu consegui resolver uma situação desde a morte do meu pai, 6 anos. Então o Senhor tem um tempo para todas as coisas. Se eu tivesse forçado essa situação há 3 anos atrás, provavelmente não teria sido resolvida. E a gente poderia hoje em dia estar na justiça, ou nem sei o que poderia ter acontecido. Mas o Senhor tem um tempo para todas as coisas na nossa vida, das menores às maiores. Essa era uma situação na minha vida que no dia a dia era irrelevante. Mas eu sabia que ela me prendia em muitas coisas da minha vida espiritual. Porque quando nós deixamos pontas abertas, nós deixamos legalidades, nós deixamos brechas. E nós precisamos fechar essas pontas, fechar essas brechas,
para poder viver e receber aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, o que Ele tem para cada um de nós. E nós somos filhos. Nós somos filhos. Eu estou aqui olhando, que é Wellington, você é filho, Wellington. Você é escolhido do Senhor. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer que você é filho e que as promessas sobre a sua vida estão ativas, estão on. Ele não esqueceu daquilo que ele tem liberado para você. Por muitas vezes você acha que ele esqueceu, que as coisas estão demorando a acontecer, mas Deus não esqueceu. Existe um tempo para todas as coisas. E agora ainda não é o tempo. Então tenha paciência, fique tranquilo e não se esqueça de que você é filho. Você tem um Deus que te ama e cuida de você nos detalhes. Nos detalhes Deus cuida de você. Então se mantenha firme, porque vai chegar o tempo. Ainda não é agora, porque se chegar vai dar ruim. Então fica tranquilo, só contempla o que Deus fez na sua vida até aqui, tudo aquilo que Ele fez até aqui na sua vida. Amém? Nós somos filhos e as nossas falhas não anulam quem Deus é. Os nossos erros não anulam quem Deus é. E nós precisamos entender isso, que as nossas falhas não anulam quem Deus é. E nós muitas vezes achamos que isso vai anular quem Deus é. Eu errei, então Deus vai errar comigo também, Deus vai falhar comigo, vai se esquecer de mim, mas não. Nossas falhas não anulam quem Deus é e o que Deus tem para as nossas vidas. Lá, a mulher do fluxo de sangue, eu quero falar um pouco dela agora. Eu busquei alguns personagens que viveram a contemplação de Deus. Eu fico imaginando a cena da mulher do fluxo de sangue. Eu quero que vocês liberem a imaginação de vocês junto comigo também. Fico imaginando muitas pessoas atrás de Jesus ali. Muitas pessoas, uma multidão atrás de Jesus. Muitos enfermos, muitas pessoas doentes ali. Mas ela decidiu contemplar Jesus. E ela não olhou as situações, ela não olhou as pessoas, e ela foi e tocou a barra. E ela foi curada. E ela foi curada. Ela decidiu não olhar para a situação, para as circunstâncias, para as pessoas, o que poderiam falar. É como se eu enxergo a contemplação assim, aquele momento onde a gente fica cego, sabe? E a gente só fica assim, meu Deus, que maravilha, que delícia estar nesse ambiente, que delícia estar aqui. E ali ela ficou cega. E ela só enxergava Jesus. E ela tocou a barra e foi curada. Da mesma forma, Deus chamou Jeremias para o ministério. E assim como Isaías, ele começou a falar de um monte de empecilhos diante daquela revelação. Isaías ficou preocupado enquanto os lábios impuros. Já Jeremias ficou assim, eu não sei falar. Eu não sei falar. Porque nós, muitas vezes, olhamos para as situações, para as circunstâncias. Mas Deus é quem nos capacita. É Deus quem faz. Deus tocou no lábio de Jeremias e o capacitou. E é o que o Senhor faz com cada um de nós. É Ele quem toca em cada um de nós. É Ele quem capacita. É Ele quem entrega a promessa. É Ele quem faz, não somos nós. Não são os nossos braços, mas sim é Ele. Então vamos parar de dar desculpas. Vamos parar de colocar impedimentos em tantas coisas que nós temos colocado até aqui. E vamos permitir que Deus nos toque.
Que Deus toque em nossos lábios, que Deus toque no nosso coração, que Deus toque na nossa mente, onde Ele precisar tocar, para Ele agir, para que a gente possa viver o sobrenatural dele. Vamos parar de olhar para os problemas e vamos contemplar o que nós já vivemos. Todos nós temos coisas para contemplar. Todos nós temos coisas para contemplar. Daniel, é Deus quem te capacita. E quando Ele escolhe, Ele capacita. É Ele. Não precisa ter medo, porque é Ele quem faz. Não precisa pensar qual é o tempo, como vai ser. É Ele quem faz. E é Ele quem está fazendo. E vai fazer infinitamente mais do que você possa sonhar, pedir ou imaginar. Deus vai te surpreender nesse tempo. Deus vai te surpreender nesse tempo. Só contemple. Só contemple. Só agradeça o que Deus já fez até aqui na sua vida. Diante de Deus, nós precisamos apresentar os nossos corações totalmente desnudos, sem capa, sem máscara, sem reservas, quanto às nossas dúvidas e incapacidades. Que nós sempre teremos dúvidas, é comum. Nós sempre vamos nos sentir incapazes em alguma área, é comum. A gente não é super-homem, não é super-mulher. Então, nós sempre teremos alguma área da nossa vida que é a nossa área de fragilidade. É a área que nos traz um pouco mais de medo, né? De receio. Mas nós precisamos crer que o Deus que me chamou é o Deus que me capacita. É o Deus que toca em mim e faz eu falar sem gaguejar, sem medo. Eu preciso crer. Eu preciso contemplar. Eu preciso contemplar. Rafa, é preciso contemplar o que Deus já fez até aqui. Muitos podem ser os desafios, as lutas, mas os seus olhos precisam estar virados para o que Deus já fez. E até onde Ele já te levou. E para onde Ele vai te levar. Contemple. Porque quando Deus nos coloca em um lugar, só Ele pode nos tirar. Só Ele quem nos tira. Não ande ansioso por coisa alguma, que é Ele quem vai fazer. É Ele quem vai fazer. Aliás, já está fazendo. Já está fazendo. E vai fazer ainda mais. Vai fazer ainda mais. Somente contemple. Tire os olhos do que é ruim. E coloque os olhos no que é bom. O que já foi feito. O que já foi realizado nesse tempo. Pega um papel e escreve. Você vai ver quantas coisas Deus já fez até aqui. Você vai ficar surpreendido. Vai falar, meu Deus, eu nem lembrava de que isso que eu orava tanto, eu já vivi, aconteceu. Amém. Nós precisamos apresentar o nosso coração. Tem nada, queridos. É um tempo onde Deus nos chama para apresentar o nosso coração a Ele. Porque cada um de vocês é escolhido. Mas como você tem se visto? Quais impedimentos têm te paralisado nesse tempo? Como nossos apóstolos sempre falam, nós somos uma companhia de filhos maduros
filhos adultos. E quando eu me encontro diante de Deus, eu não posso me apresentar como uma criança, como uma criança mimada que ainda não recebeu aquilo que tanto queria, uma criança mimada que não tem aquilo. Eu não posso. Eu preciso me apresentar como um filho maduro, deixando para trás aquilo que me parou até aqui. Porque muitas vezes nós gostamos de ficar alimentando algumas coisas da nossa alma. É gostoso, é prazeroso. Aquela pessoa que é mais carente, é bom alimentar aquela dor, sabe? Ai, mas ninguém me ama. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Voltou? Voltou. Show. Eu não vou ficar mais triste se alguém não me mandar uma mensagem ou se alguém não me procurar. Se eu estou sentindo falta da Sarina, eu vou mandar uma mensagem. Sarina, eu estou com saudade de você, vamos marcar um café? Não vou ficar esperando ela me mandar, vou ficar me lamentando. Ai, meu Deus, a Sarina não me procura, a Sarina não me ama. Nós precisamos virar algumas chaves na nossa vida. Que isso é maturidade, querido. Se eu estou sentindo algo, eu preciso colocar primeiro diante de Deus. É o meu coração aberto. E se eu estou insatisfeito com algo, se for relacionado ao meu trabalho, eu tenho que procurar o meu chefe e falar. Nada da companhia, meus apóstolos, eu vou falar. Porque eles têm algo que eu tenho arrepio, repulsa, que é fofoca. Disse-me disse. Se eu estou sentindo alguma coisa em relação a alguém, eu vou direto até a pessoa. A mesma coisa com Deus. Eu vou direto a Deus, eu não busco intermediários no caminho. É Deus. Nós precisamos aprender a ir direto a Deus e despir o nosso coração. Despir o nosso coração e falar: Deus, eu não aguento mais essa situação. Sozinho eu não consigo. Se for preciso, apóstolo, eu não aguento mais a situação sozinho, eu não consigo, eu preciso de ajuda. O que eu não posso é continuar na rota da murmuração, da reclamação, de olhar somente as coisas ruins. Eu preciso sair dessa rota e entrar na rota da contemplação. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Quais impedimentos eu tenho colocado diante da revelação que Deus já liberou na minha vida? Vou te dar 30 segundos para você pensar enquanto eu bebo água. Quais impedimentos eu tenho colocado diante da revelação que Deus já liberou na minha vida? E aí, eu quero que vocês anotem 3 pontos onde Deus falou muito, muito forte ao meu coração. O primeiro é a contemplação. E a contemplação gera algo em nossa vida. Ela gera o reconhecimento. A contemplação gera na minha vida o reconhecimento, primeiro, de quem Deus é, de quem eu sou. Quem Deus é e quem eu sou. Porque quando eu sei quem Deus é, eu sei quem eu sou. E nós precisamos nunca mais nos esquecermos disso. Porque quando eu sei quem Deus é,
Eu sei quem eu sou e nada nem ninguém pode roubar essa minha identidade. Nenhuma palavra que eu escuto contrário a isso pode roubar quem eu sou. Terceiro, transformação. Porque quando eu contemplo e eu reconheço quem Deus é e quem eu sou, isso traz transformação para a minha vida. Traz transformação. E a transformação na minha vida gera o cumprimento das promessas de Deus. A transformação gera o cumprimento das promessas de Deus na minha vida. Muitas vezes você não sabe por que ainda não está vivendo algumas coisas. Mas Deus hoje vai te mostrar os impedimentos que você mesmo colocou diante da revelação que Deus já liberou sobre a sua vida. E esse reconhecimento vai trazer a transformação necessária para que você possa estar entrando em um novo tempo, em um novo nível. Nosso apóstolo nos ministrou sobre nível no primeiro dia de Negócios como Missão. E é um tempo de nós entrarmos novos níveis. E cada um vai entrar conforme a sua busca, conforme a sua escolha, conforme as suas decisões. Mas nós não temos mais tempo a perder. Não temos. Não temos mais do que ficar murmurando. Não temos. Carol, é tempo de contemplar. É tempo de contemplar a beleza mesmo no dia cinzento. É dia de contemplar, mesmo no meio da tempestade, onde parece que nada faz sentido. É tempo de contemplar. Porque as promessas de Deus estão aí, estão na porta. Estão começando a entrar sutilmente. Eu vejo assim, sutilmente, começando a entrar. Não queira que a porta se abra de uma vez só. É sutil, é devagar. O processo muitas vezes não é tão rápido, é mais demorado. Mas contemple. Não reclame, não murmure. Contemple. Agradeça o que Deus já fez até aqui. Você chegou até aqui. Quantas coisas você passou, quantas coisas você venceu. Não olhe para as coisas ruins. Olhe para as coisas boas. Porque você tem vivido esse tempo de transformação. Deus tem te transformado nesse tempo. Em tantas áreas na sua vida. É como se fosse, literalmente, eu vejo um furacão, sabe? A transformação que Deus tem feito nesse tempo na sua vida, eu vejo como um furacão. E a transformação vai gerar esses cumprimentos de Deus na sua vida. Então fique tranquilo, fique em paz. Contemple, contemple, contemple. Quando eu contemplo a Deus, eu reconheço que Ele é o único que pode gerar a transformação na minha vida. Deus é o único que pode gerar transformação na minha vida. Não é uma pessoa que pode gerar transformação na minha vida. É Deus, através das minhas decisões, das minhas renúncias, das minhas atitudes. Somente Deus. Eu tenho buscado até aqui. Mas ele precisa da nossa participação. Eu preciso, muitas vezes, entregar, renunciar. E o que você precisa entregar nesse tempo? Eu
Eu vivo isso há muitos anos e aprendi e sempre vivo o sobrenatural mesmo nessa área. Porque toda palavra precisa ser selada. Se eu recebi algo, se Deus está me ministrando algo, eu preciso selar isso como oferta. E a pessoa não precisa falar, não precisa ser dito. Por que adianta eu receber algo e eu não selei? Não falei, Senhor, estou fazendo uma aliança aqui. Eu estou te entregando algo. Falando, eu sei que eu preciso de mudança nessa área, eu sei que eu preciso te entregar. E muitos de nós não temos essa virada na área financeira porque nós não obedecemos a Deus. E nós não conseguimos contemplar que nós somos filhos. Se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Teu áudio, Mirela, de novo, tá cortando. Falhou bastante, a gente não tá te ouvindo. Voltou? Não. Voltou. Voltou? Sim, Voltou? agora sim. Tirei o fone. Vou contar um testemunho, né? Eu sempre tive muito receio dessa questão de investimento, de tudo. E o Senhor, há uns 2 meses atrás, falou que eu precisava pegar um dinheiro e investir. Falei, Senhor, que desafio, né? Porque eu vivi algumas coisas ruins com meu pai e eu tinha criado essa crença limitante de que eu não podia fazer o mesmo que meu pai. Mas meu pai não tinha Deus, não tinha o Espírito Santo, né? E aí eu fui, liguei para o meu irmão, falei, meu irmão, eu preciso da sua ajuda, porque eu quero investir um dinheiro, não sei por onde começar. E Deus falou que você é a pessoa, porque desde sempre Deus falou que esse meu irmão seria o meu Boaz. E ele é a vida inteira, ele sempre ofertou em tudo na minha vida em relação ao reino de Deus. E Deus tem o abençoado muito nesse tempo por isso. Ele ainda não é convertido, mas Deus tem o abençoado muito, porque ele oferta mesmo sem limite na minha vida, tudo em relação ao reino. E aí eu falei, olha, eu confio em você. E ele pegou esse dinheiro, aplicou. Sei que em menos de um mês já me rendeu algo além do normal. Falei assim, meu Deus do céu, quando Deus está no negócio, as coisas acontecem mesmo. E aí na sexta-feira ele me ligou e falou assim, olha, eu quero te chamar para uma parceria. Falei, como assim, uma parceria? Falei assim, eu não tenho dinheiro para aplicar. Vai sair uma coisa muito boa e eu quero entrar com você nisso. Mas tem uma coisa, Mirella. Eu falei, o quê? Se perder, só eu perco. Se ganhar, é metade, metade. Falei assim, meu Deus do céu, como Deus faz? Como Deus faz? Se perder, é dele. É assim com Deus, gente. Isso é com meu irmão, mas é assim com Deus. Se perder, a conta é de Deus. A conta é dele, mas se ganhar é meio a meio, porque eu sou filha, eu tenho direito. Então Deus quer, nesse tempo, nos levar a um novo nível, o quê? De confiança. Porque Deus sabe, eu não tenho dinheiro. Mas meu irmão veio com dinheiro e falou assim: nós somos sócios. Eu sou aquela sócia que não entrei com nenhum real, só com a fé. E a dívida é dele. E o lucro é meio a meio. Então é um tempo da gente ser ousado. É um tempo da gente ir além do que os nossos olhos podem ver e contemplar o que o Senhor tem liberado para nós. Ir além. Nós precisamos, nesse tempo, ir além, enxergar além do que os nossos olhos naturais podem ver. Então, queridos, perguntem ao Senhor o que que o Senhor tem para esse tempo para vocês. Porque muitas vezes nós queremos fazer pela força do nosso braço. E o que o Senhor quer é tão simples, tão singelo, para que a gente possa viver e receber o toque de Deus na nossa vida.
o toque de Deus na nossa vida. Eu estou olhando aqui, é a mãe da Cris que está aqui? Que eu vi um anjo tocando na senhora. Como é que é o nome da mãe da Cris? Aí, Maria? Eu não escutei. Maria? Cris, tem que abrir o áudio dela, tá fechado o áudio de vocês. Abre aí. Não consegui ativar também. fala, mãe. Maria Cristina. Maria Cristina. Maria Cristina, tem um anjo do Senhor tocando na senhora nesse momento. Ele está tocando na sua cabeça. E eu vejo Amém. um fogo descendo da cabeça até a ponta dos pés. Isso, Cris, pode botar a mão na cabeça dela. Da Amém. cabeça até a ponta dos pés. E esse fogo está consumindo tudo que é ruim. Todas Amém. Em as nome de coisas Jesus. ruins. Eu vejo como se ele estivesse queimando muitas coisas ruins que estavam na sua Amém. vida e trazendo um alinhamento de Deus, um alinhamento e uma cura sobrenatural. A senhora vai experimentar um alívio do Senhor. Amém. Já que você está Amém. sentindo dor, você não vai sentir mais porque os anjos estão tocando. Chegaram mais anjos aí, os anjos estão tocando e trazendo essa restauração, essa cura e tirando toda a dor e alinhando a sua mente, a ver e contemplar a bondade de Deus na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Vai a Deus. Mirela, eu Oi. queria aproveitar e já pedir para a gente Amém. orar pela mãezinha da Cris. É, Acho que a Mirella não tá sabendo o que aconteceu, viu, Cris? Mas, além de tudo, essa semana ela teve uma queda, ela fraturou, né, o braço e ela precisaria fazer uma cirurgia. Só que justamente pela condição mental dela, né, e por todos os desafios, o médico preferiu não fazer a cirurgia agora, porque, né, não sabe as consequências. Só que por conta disso, ela tá com esse braço imobilizado e eu já cancelei essa palavra, já falei com a Cris e com o Márcio, já cancelei essa palavra, né, de que ela poderia perder a mobilidade do braço, né, pelo fato do tamanho da fratura que está e pelo fato de não fazer cirurgia, que ela perderia essa mobilidade. Então, já que Deus mostrou esses anjos, né, ministrando sobre a vida dela, eu queria aproveitar e pedir para que você também pudesse orar de forma bem específica por essa questão do braço, para que Amém. realmente eu creio no sobrenatural, né, desses ossos serem colados e ela não vai perder essa mobilidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Maria, tem anjos aí em volta da senhora. Tô tão feia. E os anjos vão começar a te ministrar agora. Eu não sabia dessa situação, mas eu vi os anjos colando literalmente os ossos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós liberamos, meu Deus, anjos, anjos ministradores na vida da Maria Cristina, meu Senhor, Deus, claro que vai nesse ser. momento, Pai. Que ela venha a ser tocada no seu ombro direito no seu ombro direito, colando todos os ossos, parte por parte, Pai, trazendo total mobilidade para sua filha, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós liberamos os anjos restaurando toda a cartilagem, todo o movimento, tudo que possa ter sido perdido até o dia de hoje, e trazendo a regeneração e a restauração por completo do ombro da tua filha, meu Deus. Nós cremos e liberamos, meu Deus, a cura instantânea nesse momento, Pai, sendo tocado e trazendo toda essa restauração no ombro da tua filha, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que ao olhar no raio-x, os médicos não entendam
o que aconteceu e elas possam falar: foi o Senhor que restaurou. Dona Maria, você vai ficar um tempo sentindo aqui, ó, porque os anjos estão aqui, ó, mexendo na senhora. Você vai sentir um quente, uma dormência aqui no seu ombro, porque os anjos vão continuar ministrando o seu ombro, né? Não acabou ainda, vai continuar mexendo aí no ombro da senhora. Amém? Glória a Deus. Queridos, por hoje eu encerro, né, aqui minha palavra, aquilo que o Senhor trouxe para essa manhã. Espero que possam ter sido ministrados, que vocês possam refletir no que foi dito, né, e colocar diante do Senhor tudo aquilo que Ele está pedindo para esse tempo, para que vocês não venham a ser roubados das promessas e daquilo que Deus tem liberado para a vida de cada um de vocês. Amém, Flávia? Amém. Mirela, Glórias a Flavinha, Deus, deixa eu só falar queridos. uma coisinha antes. Depois, eu tenho uma palavra para dar para algumas pessoas. Depois, se as pessoas quiserem ir embora, não tem problema, mas as que eu tenho a palavra, eu vou dar um nome aqui, posso? E as pessoas podem ficar aqui, ó. Pode. Cibele, Benônia, Sirlene, Carol, Karina, Márcio Barbosa, Wellington, Daniel e Renata. Obrigada. Amém, amém. Queridos, glórias a Deus por essa palavra da Mirela, né? Eu até coloquei ali no grupinho ali, no chat, mas quero fazer a questão aqui de falar com vocês, que a gente precisa ter a consciência de algo, gente. O mundo está vivendo uma transformação. E eu creio que uma das coisas, e como vocês sabem, né, esse mês de Tammuz, a gente achou que o mês de Tammuz ia ser um mês mais tranquilo, mas na verdade o mês de Tammuz também é um mês bem desafiador. Então a gente vem ali, né, o mês anterior, que agora me fugiu o nome, e agora Tammuz. Só que assim, o que me preocupa um pouco, e eu creio que é isso que nós precisamos continuar trabalhando, e foi um pouco do que a Mirella falou, é o quanto a gente muitas vezes se veste de um papel de vítima, gente. Meu Deus! Sabe? A gente fica assim com aquela coisa de, ai, meu Deus, o problema de novo, ai, o problema de novo. Gente, essa é a vida. Se você não quer ter problema, eu vou falar para você, só tem uma saída, morrer. Porque enquanto você estiver vivo, você vai passar por altos e baixos. E sabe o que me preocupa? É que muitas pessoas, não vou falar vocês, né? Mas muitas pessoas ainda ficam olhando para o lado de fora. Ainda ficam olhando para o vizinho que parece que está vivendo melhor do que você. Para o amigo que parece estar vivendo melhor que você. Gente, para! Isso é ilusão. A não ser que você conheça intimamente a vida da pessoa. Tudo aquilo que vocês veem não passa de ilusão. Então, eu vejo pessoas adoecendo por causa de redes sociais, eu vejo pessoas adoecendo porque ficam se comparando com outras pessoas, eu vejo pessoas adoecendo porque acham assim, ah, não, tudo de ruim, tudo de errado só acontece comigo, com fulano não, ó, o fulano tá lá não sei aonde, fulano tá lá não sei aonde. Mas você não sabe em qual condição fulano tá lá não sei aonde, gente. Você não sabe como ele tá naquele lugar. Às vezes a gente até acha que a pessoa tá passeando, tá viajando, tá isso, tá aquilo, mas a gente não sabe, na verdade, o que está acontecendo no interno da vida daquela pessoa. Então, queridos, eu quero chamar a atenção de vocês, porque eu vejo assim, né? Eu não gosto de usar essa expressão, porque parece também que a gente está desmerecendo a dor das pessoas. Não é isso. Mas eu vejo que essa mimiseira que às vezes a gente acaba ficando de, ai, meu Deus, até quando vai essa luta? Gente, nós estamos sobrevivendo. Nós estamos cheios de vida, como a Mirella falou, como a Rose falou hoje. Então, eu creio que a palavra de hoje é uma palavra para nos chamar a atenção e para a gente definitivamente assumir uma postura de parar de reclamar.
Porque a reclamação, a murmuração, ela não vai resolver o seu problema, muito pelo contrário. Ela só vai piorar, porque isso é um adubo para aquilo que Satanás está fazendo na sua mente. Se você parar de reclamar, parar de murmurar e começar a olhar as coisas como possibilidades e como oportunidades e começar a realmente agradecer a Deus por aquilo que você tem, por aquilo que você não tem, por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele não está fazendo, você pode ter uma certeza absoluta. A tua vida vai começar a mudar a forma como as coisas estão acontecendo, tá bom? Então, assim, eu fiz questão de vir aqui hoje para poder falar isso, porque, de novo, me preocupa ver o nível, às vezes, de desânimo das pessoas por conta das lutas ou das dificuldades que nós estamos atravessando. E nós temos que olhar para as dificuldades como a possibilidade que Deus nos dá para nós nos fortalecermos. Essa semana, conversando com uma amiga muito próxima, não é da companhia de Daniel, é de outro ministério, mas ela e o esposo estão passando uma luta muito grande, um golpe que aconteceu na vida deles, que eles caíram, uma situação bem complicada mesmo, né? Que eles podiam estar num momento assim de só curtir. E eu falei para ela, falei, meu Deus, amiga, eu não acredito que vocês estão vivendo isso, né? E aí eu peguei e falei para ela, eu falei assim, olha, a palavra de Deus fala que Deus não vai nos dar um fardo maior do que aquele que a gente pode carregar. Então isso significa que nós somos fortes. E é isso que eu quero te convidar a olhar. Se você está carregando um fardo que está pesado para um caramba, glorifica a Deus. Que significa que você é uma pessoa forte e Deus está confiando a você essa batalha. Amém? A Carol quer dar um testemunho tremendo. Aproveitar, né, Carol, porque domingo passado acabou que não deu. E assim, nós estivemos lá com a Carol, foi uma felicidade imensa, né? Embora foi super rápido, né, Carol? Mas Deus foi bom conosco, que nos possibilitou. E ela contou para nós um testemunho. Eu falei, Carol, você precisa compartilhar isso com o pessoal da companhia de Daniel, porque os testemunhos, eles também fortalecem a nossa fé. Então, Carol, pode falar com o pessoal o que te aconteceu aí. Shalom, shalom, todo mundo me escutando, né? Eu tô com um pouquinho de crise de rinite, então tô meio fanhenta aqui, mas eu falei, não podemos deixar de dar esse testemunho. Todo mundo sabe, eu acho que quase todo mundo sabe aqui da companhia, né? Quantas dificuldades financeiras eu passei aí na minha transição de carreira, né? Para poder viver o propósito aí que Deus tinha na minha vida. E eu passei bastante dificuldade financeira, muita dificuldade financeira, principalmente no ano 2020, final de 2021, começo de 2022, né? Fui passando bem. Não, 2023, né? Final de 2022 e o ano de 2023 foi bem desafiador. E aí a Flávia sempre falava assim, né? Vocês têm que ser fiel, né? O Flávio, o João, né? Todo mundo, né? A Bíblia, né? Fala, sejam fiéis no dízimo, sejam fiéis nas premissas. E eu falava assim, gente, peraí, como é que eu vou passando necessidade? Como é que eu vou arcar com o dízimo, né? Como é que eu vou fazer isso? Meu Deus do céu, não tem da onde eu tirar esse dinheiro, tal. E aí, para quem não sabe, né? Os meus pais me ajudaram por um bom tempo sustentando a minha casa mesmo. Então, meus pais faziam as compras mensais para mim no mercado, né? Então começou com uma ajuda assim, olha, achei carne em promoção, olha, achei leite, e dali a pouco começou com o rancho inteiro. Então meus pais realmente vinham me sustentando nesse sentido, porque também, né, cuido dos meus filhos, não tinha apoio do meu ex-marido, né, financeiro, e aí bastante dificuldade, tentando me relocar, e eu falava assim, não tem como eu pagar o dízimo de um dinheiro que eu tô ganhando, né, eu tô ganhando dos meus pais, eu tô tirando do sustento dos meus pais, então como é que eu vou dizimar em cima do sustento dos meus pais? Então eu não achava justo, não achava digno. Mas aquilo vinha incomodando, eu escutava aquilo e falava, nossa, realmente essa é uma parte que eu não tô prestando atenção, essa é uma parte que eu não tô prestando atenção. Aí um dia eu resolvi fazer um negócio, né? Resolvi negociar, eu como boa vendedora, boa, né, comerciante, resolvi negociar com Deus. Aí eu disse assim para Deus, não que isso seja certo, né? Não é bem assim, mas assim, cada um tem o seu secreto, cada um vai ter o seu entendimento sobre como falar com Deus. Eu disse assim para o Senhor, Senhor, se eu ganhasse R$ 1.000 a mais no meu fixo lá, né? Que eu ganho numa empresa, sou advogada de uma empresa, além das causas externas que eu faço, mas se eu ganhasse R$ 1.000 no meu fixo, talvez eu conseguiria dar o dízimo. Talvez é daí que sairia o dízimo. Então eu precisava ganhar R$ 1.000. E aí, gente, ó, não tinha nada previsto, não tinha database, não tinha nada. A minha empresa lá passou por uma reestruturação. E eles resolveram tirar eu. Lá são 3 empresas, resolveram tirar eu de uma empresa e contratar na outra empresa. Só que para contratar na outra empresa, tinha direito ao vale alimentação. Só que como a gente é PJ, o vale alimentação é em dinheiro,
né? Então é incorporado na verba. E aí chegaram para mim do nada e falaram assim, ó, Carol, então a partir do mês que vem, essa nota do mês que vem você vai ser contratada pela outra empresa, e aí você já vai emitir a nota de R$ 1.500 a mais do que o valor que você estava ganhando. Daí eu falei para Flávia, olha que loucura. Eu pedi R$ 1.000. Só que 500 dava exatamente os R$ 500. Ele me deu os R$ 500, os R$ 1.000 a mais que eu precisava, Carol, e me deu o dízimo. Carol, Oi, só repete de oi, novo que deu uma oi, travada. travou? Isso, repete Tá. de novo. Então, assim, isso, entrou uma ligação aqui bem na hora. Eu ganhei, então, os R$ 1.000 que eu pedi, que eu falei, ó, se eu ganhasse 1.000 a mais, eu poderia arcar com o dízimo. E eu ganhei os R$ 500, que é o dízimo. Então, eu ganhei o dízimo para devolver para Deus e ganhei os R$ 1.000 a mais. Então, olha como Deus foi bom comigo. Ele não só aceitou e falou assim, então tá aqui. E aí eu dei. E aí vocês pensam, beleza, deu tudo certo. No primeiro mês que eu dei, gente, nos últimos 3 dias do mês, faltou dinheiro até para eu comer. E isso eu falo, meu Deus! Porque assim, ó, a primeira coisa que eu fiz quando eu ganhei o aumento, eu dei o dízimo. Eu dei o dízimo. E daí nos últimos 3 dias, porque eu almoço na minha casa, então na casa tem comida sempre. Nos últimos 3 dias surgiram umas reuniões para eu ficar no escritório, e aí eu precisava comer lá no escritório. E aí, para comer lá no escritório, para ir comer na região lá, tem um custo, né? 20, R$ 30, né? Na refeição. E aí faltou dinheiro até para aquela refeição. E aí eu pensava assim, não, Jesus sabe o que faz, né? Apesar de ficar vindo aquela vozinha, né? Viu? Se não tivesse dado os R$ 500, se não tivesse dado os R$ 500, porque sempre tem a tentação. E aí ficou vindo aquela vozinha. E eu pensei, não, eu tô gordinha, eu tô cheia de reserva aqui, né? Tem como ficar sem comer um dia, o outro, eu vou orar. Aí um dia eu fui pro carro, um dia eu fui até pra escadaria do prédio lá, porque senão as pessoas me convidavam para almoçar, e se eu falasse que não tinha dinheiro, as pessoas iam querer me dar, e eu ia passar, né, uma certa vergonha. Eu falava, não tem problema. E, gente, depois daquele, como eu fui persistente, né, no mês seguinte, quando caiu, eu pensei, viu, vai faltar aquele dinheiro que se você precisar para uma emergência para comer, vai faltar. Eu falei, não, primeiro o dízimo, primeiro esse dinheiro. Então eu já separava, assim, a primeira conta que eu pagava, eu já separava aquele dinheiro. E, gente, não faltou mais. Se eu falar para vocês, tem aparecido gente que fazia 3, 4 anos que eu não falava, dizia, você tá advogando, né? Eu tô com uma causa. Tem aparecido gente me achando no meu WhatsApp para fechar. E aí eu falei para Flávia, agora eu tô pedindo estratégias para o Senhor para eu organizar o tempo para atender todo esse pessoal, entendeu? Para não perder dinheiro, para atender as pessoas efetivamente, eu tô organizando o tempo. Eu falei, eu tenho acordado de madrugada, aí teve a oração do apóstolo Coraiola, eu falava assim, aproveitar que o apóstolo Coraiola vai fazer oração às 3 da manhã, eu já fico até 3 da manhã trabalhando, já adianto umas ações, entro na oração e depois eu vou dormir. Então agora estamos aí na estratégia para atender todo mundo, de tanto que não só não faltou, e aí consegui contribuir com as primícias também, então agora estamos nesse fluxo aí. É esse o testemunho que eu queria dar para vocês, gente. Então sejam fiéis, não tenham medo. Amém, amém. E olha só, gente, só para deixar muito claro aqui, Carol, para tirar, né, qualquer dúvida do seu coração, você não negociou com Deus. Você fez o que a palavra de Deus manda fazer. Lá em Malaquias, gente, depois vocês marcam aí, vocês leiam, tá? Malaquias 3:10 diz exatamente assim, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que haja lugar suficiente para recolherdes. Que não haja lugar suficiente para recolherdes. Então, o que aconteceu com a Carol, gente? O que a Carol fez é que Malaquias manda fazer. A Carol, ela fez prova de Deus. Então, quando ela entregou, quando ela falou, Senhor, se o Senhor me der isso, se o Senhor me der a condição disso, eu farei aquilo, ela está fazendo prova de Deus. E Deus, gente, Deus, ele nunca vai ficar devendo nada para ninguém. Então, glórias a Deus pela vida da Carol, por ela ter feito esse desafio com Deus e hoje estar vivendo aí o sobrenatural também. Queridos, eu quero, antes de passar a palavra para a Rose, só reforçar o que a Flávia disse no início, antes da Carol falar. Uma coisa importante para você poder se recordar.
nós estamos num mês de muita tentação. Então, se você está se sentindo muito tentado neste mês, é um mês de você buscar a adoração. E o que é adoração? Adoração é quando você se entrega a Deus, você tem o seu tempo de altar secreto e adore a Ele. E a adoração, propriamente dita, ela não é cantar hinos de louvor. Não é cantar hinos de louvor. A adoração, ela tem a ver com sacrifício. Então, quando Deus fala que neste mês é um mês de adoração, é um mês de você sacrificar. E o sacrifício, hoje em dia, ele se representa na forma de recursos financeiros. Porque na mesma época lá atrás, para eles sacrificar, eles tinham que comprar um carneiro ou comprar o bezerro que eles iam dar. O que fosse ser dado teria que ser comprado para aquele que não produzia. Então, o sacrifício, ele envolve recursos financeiros. Então, este mês é um mês de você buscar intimidade com Deus, ok? Altar secreto na intimidade com Deus e fazer a adoração, que é também tem ligação com louvor. Então, você se conectar muito com músicas que têm a ver com Deus e você se conectar com Ele e, ao mesmo tempo, você sacrificar, você realmente ter tempo com Deus e você abrir mão de outras coisas para estar com Deus. Então, este é um tempo de sacrifício, sacrifício financeiro, para você poder trazer o recurso para a casa do tesouro, para você poder entregar o seu tempo e tirar o seu tempo do obsoleto, daquilo que não é de Deus, para Deus. Então, quando a gente fala de sacrifício, ele é financeiro e é de tempo. Entendeu? Tempo. Você tem que doar mais tempo para Deus. E esse tempo para Deus é no altar secreto, é no dia a dia, e é você escolhendo coisas que têm relação com Deus, ao invés de ser coisas que têm relação com o inimigo, ok? Então, busquem a Deus. Esse mês é um mês que você vai ver muitas coisas sendo trazidas a você em forma de oportunidades, mas como tentação. Então, cuide com os seus olhos. Esse é um mês para ficar com muito cuidado com os olhos, ok? Principalmente quando a gente fala de pecados mesmo, né? De tentação relacionada a pecado, né? Seja no pecado, que é os 3 tipos, né, de pecado: o de poder, o de dinheiro e o de sexo. Então, são 3 tipos de pecado muito fortes que vêm até nós, e neste mês é um mês de ficar muito atento com esses 3 tipos de pecado, entendeu? Que trazem isso para você. Por quê? Porque eles virão. Porque a palavra que a gente trouxe falou isso, né? Que nós vamos ver, cuidado com o que a gente vê. Esse é o alerta. Então, se é para ter cuidado com o que vê, significa que virão tentações, ok? Então, essa é a minha interpretação que eu estou trazendo através da palavra que a gente recebeu. Então, cuidem com as tentações. Esse é um mês de você ficar muito alerta, ok? Então, que Deus abençoe vocês, que Deus dê para vocês um bom domingo, e eu passo a palavra para a Só um Rose. pouquinho. Você vai falar. Queridos, eu só queria pedir para vocês também, né? Vocês sabem que a gente tem o nosso grupo de intercessão, que é liderado pelo Cláudio. Todas as segundas-feiras o grupo se reúne, né? Num tempo ali realmente para poder entender quais são as estratégias de oração, de adoração. Então, a intercessão, ela tem se movido muito dentro da companhia de Daniel. Eu glorifico a Deus, glorifico a vida do Cláudio, porque realmente Deus tem levantado ele como um líder estratégico para esse tempo. Mas eu quero trazer algumas coisas para vocês, porque essa responsabilidade da intercessão não pode se resumir somente à intercessão, ao grupo. Precisa fazer parte de todos que fazem parte da companhia de Daniel. E eu quero pedir para vocês, para que vocês possam orar de forma bem específica por alguns movimentos que está acontecendo dentro da companhia de Daniel, e que a gente entende que isso faz parte de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, tá bom? A primeira coisa, lembrar vocês que agora em agosto a gente tem a imersão dos casais, né? Então, que Deus realmente possa seguir nos abençoando, que seja um tempo muito importante dos casais para com Deus e para tudo aquilo que nós vamos ministrar ali. Então, quero pedir para vocês orem especialmente pela Sarina e pelo Juliano Panza, que são os líderes dos casais, né? Para que Deus os fortaleça, para que Deus encha eles de graça e que realmente nós tenhamos as estratégias certas para poder cuidar. Primeiro desses 6 casais, né? Porque no total são 8, mas porque está contando comigo, com o João, com a Sarina e com o Juliano. Então, são 6 casais, né? Que estarão ali sob o nosso cuidado, e que eu tenho certeza que a partir desses 6 muitas coisas acontecerão, tá bom? Outra coisa, queridos,
uma graça, assim, muito grande sobre a minha vida, a vida do João, que aconteceu. Nós fomos convidados dia 22 de julho, então, fora amanhã, né, essa segunda agora, na próxima, eu e o João fomos convidados para participar de um evento exclusivo de pastores aqui em Campinas com o prefeito. Então, aquilo que tanto nós temos pedido, que é para que Deus nos dê a oportunidade de nos aproximarmos do governo, e para começar com isso aqui em Campinas, Deus realmente nos abençoou e eu recebi esse convite oficial, foi uma coisa assim muito de honra, né? Então já confirmei a minha presença, é a presença do João. Então na próxima segunda-feira nós estaremos nesse evento só para pastores com o prefeito e com toda a liderança Semana que vem vai ser política. disso. É a semana que vem. Não, tô dizendo, a semana que vem vai ser disso, que dia 24 nós vamos estar lá em... Sim, sim. E aí, dia 24, então, dia 22 aqui em Campinas, e dia 24 e 25, nós estaremos lá em Itaboraí, um convite também, né, da liderança lá de Itaboraí, que nos surpreendeu esse convite, porque acho que mais 100 pastores, Mirela, aproximadamente 100 pastores, e nos convidaram para que a gente pudesse levar a palavra para esses 100 pastores lá em Itaboraí. Então, a gente está vendo esse mover de Deus, né? Então, agora também estaremos lá no Rio de Janeiro. Falei tanto que eu não ia para Itaboraí, que Deus fez, olha, eu morder a língua e mais um pouco. Vou ter que ir lá para Itaboraí. Já pensou? Eu falar com os pastores ainda, lá em Itaboraí. Então, Renata e Daniel, eu não sei quão perto é, né? Eu acho que é longe, né? Mas vocês podiam ir para lá, né? Porque nós vamos ficar quarta, quinta e sexta lá, ó. Podia dar um jeitinho de vocês irem para lá para a gente poder se encontrar, tá bom? Então, quero pedir para que vocês orem. Ó, o Rafa acabou de colocar aqui também que ele vai estar com o prefeito de Tarumã, com Oscar Gozzi. Queridos, é tempo, então orem pelo Rafa também, para que Deus dê sabedoria e estratégia para ele. Eu quero pedir para vocês orarem também por uma pessoa, de uma forma específica, que é a Amabel Canto, lá de Ponta Grossa. Foi muito forte, queridos, porque nós fizemos aquele seminário lá em Ponta Grossa e eu tive a oportunidade de conversar com ela e com a irmã dela, e depois o João também conversou. E assim, ela disse para nós que a decisão dela sair candidata a prefeita de Ponta Grossa se deu depois do seminário que nós fizemos em Ponta Grossa, né? A Thaís, ela tá bem próxima da Mabel, acredito que vai ser uma pessoa que Deus vai usar de uma forma muito poderosa também na vida dela e da própria irmã. Então, queridos, eu vejo esse mover, e é isso que nós precisamos expandir a nossa visão. Entender que Deus está fazendo. Às vezes parece que está no bastidor, parece que não está acontecendo muita coisa, mas tem acontecido. Então, orem por isso também. E eu quero pedir, queridos, por uma questão específica, que é para que vocês orem pelo Ministério Infantil, pelo Ministério das Crianças, que está aí liderado pela Mirella e pela Gisele. Queridos, vocês como pais, vai caber a vocês a responsabilidade de organizarem a agenda dos seus filhos, para que vocês possam estar presentes no dia, né, que acontecem os encontros. Então, eu quero muito pedir para vocês, para que vocês possam, né, porque pensa assim, ó, a Mirella, a Gisele, a Miuki, a Mel também está envolvida, né, o Gabriel. Então, assim, eles têm parado a vida deles para poder se organizar, né, para poder nesse dia estar com as crianças. Só que depende dos pais, né? Porque a criança sozinha, ela não vai conseguir acessar o Zoom e tudo mais. E aí, às vezes, os pais pegam e marcam outras coisas. Então, ó, a Mirella acabou de colocar aqui já a próxima data, dia 2 de agosto. Então, se organizem, tá bom? Por favor, para que vocês realmente possam nos apoiar, porque esse, gente, eu tenho certeza que é um dos ministérios mais importantes dentro da Companhia de Daniel. Amém? Se tiver faltando algum recado, depois vocês me mandam que a gente coloca lá no Cleide grupo, pediu tá? endereço, depois fala para a Mirella passar. Cleide, você precisa falar com a Mirella, tá? Porque eu não sei o endereço de lá, tá bom? Então fala com a Mirella, que aí a Mirella instrui direitinho, tá? Queridos, deixa a gente orar e daí depois a gente já passa para Rose, porque daí quem não quiser ficar, já fica liberado também, tá bom? Põe a mão aí no seu coração, quero orar com vocês.
e pedir para que realmente Deus possa abençoá-los ao longo dessa semana. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, ó Deus querido, que o Senhor libere um anjo especial nessa semana, Pai, para conduzir a vida de cada um dos meus filhos. Deus, em nome de Jesus, aqueles que precisam fechar projetos, aqueles que precisam assinar contratos, aqueles, Deus querido, que precisam organizar as suas vidas financeiras, aqueles que estão precisando de estratégia para os seus negócios, estratégias para os seus relacionamentos, Pai, que esse anjo especial possa ativar, Senhor, e vir com uma porção dobrada de sabedoria para aquilo que eles precisam para esse tempo, Pai. Eu quero liberar a bênção do Senhor sobre a vida deles, Pai. Que a bênção, Pai, que acrescenta e que não gera dores, possa ser a marca ao longo dessa semana na vida de cada um de nós, Pai. É o que eu te peço na autoridade do nome do teu Filho, Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Shalom, shalom. Até a próxima semana, tá? Fiquem com Deus.